Vamos agora aprender o sombreado da nossa peça. Aqui pegamos o risco já recortado, porque a gente vai precisar de alguns detalhes do risco na plaquinha. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar um lápis 6B e vamos riscar, já fiz até aqui o início de um risco, vamos riscar as partes que nós precisamos passar para a plaquinha, porque com a pintura esses riscos sumiram. Então, vamos passar o lápis 6B nas narinas da vaquinha, que a gente vai precisar dele. Aqui na parte da boquinha dela, passa o lápis bem forte para ele sair do outro lado da folha, porque a gente vai precisar riscar o outro lado. Aqui a boquinha dela precisamos. Vamos ver o que mais. Precisamos do risco da porquinha. Esse risco baixo do bracinho. Aqui a parte do queixinho dela. A boquinha. As narinas. Vamos ver que mais essa partezinha da orelha. Todos os riscos que sumiram na pintura, a gente tem que estar fazendo agora com o lápis 6B. Vamos fazer também a frase, porque a gente vai ter que transportar para a plaquinha. Não se esqueçam de riscar bem forte. Pronto. Acredito que é só isso que a gente precisa. Ah, aqui, essa parte aqui da porquinha também a gente vai precisar, porque o risco sumiu. Na hora que a gente for transportar, a gente vê se vai faltar alguma coisa ou não. Agora, ao contrário, não sei se dá para ver no vídeo, apareceu, como a gente riscou forte, apareceu aqui os riscos que fizemos. Então, vamos passar o lápis 6B ao contrário, para poder a gente fazer como se fosse um decalque na plaquinha. Aqui a boquinha. O queixinho. Tente levantar um pouco o papel para vocês verem aonde que vocês fizeram um risco. Aqui. Aqui no bracinho tem um. A boca da vaquinha. Se vocês sentirem dificuldade, vocês podem estar fazendo isso com papel vegetal. Porque o papel vegetal é transparente,
Fica mais fácil de enxergar o risco. E aqui fizemos a frase. Se a gente for fazer isso com o carbono preto vai manchar a nossa placa todinha e fica difícil de tirar as manchas. Por isso que a gente tem que estar fazendo dessa forma com o lápis 6B. Como eu falei, se vocês tiverem dificuldade, vocês fazem o risco no papel vegetal, que fica mais fácil de fazer. Tá vendo? Escrevi tudo ao contrário, no lado contrário do desenho, para a gente estar decalcando na nossa plaquinha, porque com o lápis 6B a gente consegue passar o risco para a plaquinha. Aqui então vamos colocar o risco em cima da plaquinha e vamos transportar todos esses riscos que se apagaram com a tinta. A figura geralmente não se encaixa direitinho na madeira, porque no corte da madeira ou fica um pouco maior ou um pouco menor, aí você coloca mais ou menos centralizado. Então, vamos riscar. Veja se pegou, olha lá, tá vendo como que vai aparecendo? Vamos precisar de todos esses riscos para estar fazendo a parte chanfrada da peça. Aqui eu esqueci de fazer o risco das orelhas da porquinha. Vou estar fazendo agora. Do lado ao contrário, fazemos o risco da orelha para poder passar o decalque para a peça. Vejam. Porquinha com os riscos, a vaquinha, aqui a frase na placa, e eu esqueci de fazer o queixo da porquinha. Vamos colocar de novo o papel aqui. A gente sempre esquece de algum detalhezinho. Aqui o risco do queixo da porquinha. A boquinha,
o bracinho dela. E aqui a parte da barriguinha. Aqui também precisamos fazer, que eu havia esquecido também. Vamos fazer a parte de trás. E marcar pela parte da frente. Então, está aqui todo o nosso risco, a porquinha, estão vendo, ó? Ficou todo decalcado, todos os riscos que sumiram com a pintura. Então, você tem que ver todos esses riscos que sumiram com a pintura. Na divisão das cores, não tem necessidade que dá para você enxergar. Mas aqui, ó, dentro do focinho mesmo, esses riscos todos sumiram. Então, precisamos de estar refazendo. Como já disse, se você for usar o carbono preto, vai estar manchando toda a sua peça. Então, a gente vai começar a fazer a parte chanfrada. Como vocês viram lá no vídeo de como fazer o sombreado, a gente vai estar usando o pincel chanfrado. Vamos umedecer ele. Pegar um paninho. Vamos começar pela vaquinha, com a tinta preta. Sempre que a gente abre a tinta, cai tanto pedacinho de tinta seca na peça. Então, a gente vai fazer o sombreado em volta de toda a plaquinha onde tem risquinho para ela ficar toda pretinha. Pegando a tinta na pontinha do pincel, como eu falei no outro vídeo, vamos estar fazendo o movimento de vai e vem, fazendo esse sombreado, esse acabamento na peça. Aqui no bracinho, vamos estar fazendo por baixo da bochecha. Um pedacinho aqui do bracinho. Por baixo do bracinho do porquinho. Acho que vocês estão conseguindo ver direitinho os lugares que eu tô fazendo esse chanfrado, essa sombra, para completar a nossa vaquinha. Movimentos de vai e vem, para poder ficar bem sombreado, não ficar aquele risco reto. Aqui temos também este outro bracinho da vaquinha. Tem uma pontinha perto da galinha. E tem esse acabamento aqui. Se borrar, você limpa na hora e faz de novo. Aqui mesmo eu dei uma borradinha no rosa, você já pega o pincel molhado com água limpinha e
limpa aonde borrou. Aqui então vocês podem ver a vaquinha. Eu fiz o chanfrado no bracinho, aqui na parte da barriguinha, fiz toda a volta do focinho dela, completei a barriguinha, fiz aqui a parte baixa encostada na plaquinha, fiz em volta do cabelinho dela. Aonde tem risco da vaquinha, você vai fazer o chanfrado pretinho. A volta do rostinho dela foi feita, a volta da orelhinha, aqui ó, embaixo do focinho, entre a parte branca da vaquinha e o casco foi feito um chanfradozinho. Aqui na divisão da galinha nós fizemos também. Então, vocês têm que procurar fazer em todas as partes que completam a vaquinha. Agora, essa parte da plaquinha, a gente pinta no mesmo tom que a gente fez o chanfrado. Então, aqui foi feito o chanfrado preto. Essa parte da plaquinha, vamos pintar de preto. A gente pega um pincel menor e passa a tinta preta aqui é onde foi feito o chanfrado preto, para estar fazendo o acabamento da lateral da peça. Aqui na parte rosa da bochecha, a gente não vai passar preto, a gente vai estar passando o rosa escuro, que é o tom que a gente vai fazer o chanfrado. Então, vamos passar somente aonde tem o chanfrado preto. Vejam, a lateral da plaquinha fica com todo o acabamento. Vamos fazer aqui nas orelhas. Então, eu vou fazer isso em toda a volta da vaquinha. No cabelinho não faz. Aqui na bochechinha também a gente não faz, porque vai estar usando outro tom. Então, eu vou fazer todo esse contorno e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, então, eu fiz todo o contorno da vaquinha de preto. Tá vendo que a parte do cabelinho eu não pintei. Ó, fiz todo o contorno, o bracinho. A parte ali, não sei se dá pra ver, da bochecha não foi feita também. E eu aproveitei que a nossa galinha é preta e fiz a lateral dela também, toda pretinha. Não fiz a parte da crista. Tá vendo? A lateral da galinha toda pretinha. A gente tem que procurar pintar com muita calma para não deixar borrar o lado de trás, senão fica feio, tá vendo? Não ficou nenhuma parte preta aqui. Se borrar, você já vem com água e já limpa na mesma hora para ficar um trabalho bem bonito. Então, a gente vai fazer agora a crista da galinha. Eu acho que vai ficar bom aqui uma tonalidade marrom.
Então, vamos estar fazendo esse chanfrado marrom na crista. Da mesma forma, vamos completar a crista toda, a volta dela. Temos que ficar virando a plaquinha para poder encontrar a melhor posição para estar fazendo o trabalho. O pincel chanfrado tem que ficar sempre virado para cima e você pegando a tinta somente na pontinha do pincel. Aqui manchou um pouquinho por dentro, a gente pega o pincel somente com água e dá uma limpadinha. Ó, a crista da galinha toda feita de marrom. Então, vamos fazer esta parte de fora de marrom também. Não vou pintar aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos fazer de marrom também o cabelinho da vaca. Fazer todo chanfrado em volta desse cabelinho. Bem, aqui o nosso cabelinho todo chanfrado de marrom, automaticamente a parte lateral vai ser pintada de marrom. Vamos então fazer a bochecha da vaca, a bochecha do porquinho e a volta do porquinho de um tom de rosa mais escuro. Mas primeiro eu vou fazer a lateral da galinha, da crista, a lateral da vaca e vou fazer também o chanfrado em volta do papinho
e o chanfrado em volta do bico também de marrom, para a gente estar finalizando a tonalidade marrom. Daqui a pouquinho voltamos novamente. Então, aqui, como eu tinha falado antes, passei o marrom em volta da crista, fazendo sombreado, em volta do bico, em volta do papinho. Passei também aqui nessa parte lateral, todo marrom, no cabelinho da vaquinha também. Foi passado tudo, e eu aproveitei também e passei em volta da plaquinha todinha, o sombreado, tá vendo? A volta toda, aqui fazendo o contorno do casco do porquinho, nessa parte alta aqui todinha, e fazendo o contorno da asa da galinha. Fiz também a lateral, toda marrom. Assim a gente finaliza a tonalidade marrom. Vamos fazer agora com o rosa escuro a bochecha da vaquinha, o porquinho, a bochecha do porquinho, que é tudo tom rosa. Então, vamos começar com o rosa escuro. Troquei a minha água, é bom a gente estar sempre trocando a água quando vai fazer essa parte chanfrada, porque se a água estiver suja, o nosso trabalho começa a borrar, começa a sujar. Então, eu troquei agora a minha água, coloquei ela limpinha novamente. Agora, vamos começar fazendo a bochecha da vaquinha. Vamos fazer o contorno dela todo. A gente vai usar a mesma tonalidade em volta da porquinha, fazendo o contorno da porquinha toda também. Então, aqui, fiz o contorno da volta da bochecha da vaquinha. Vamos dar uma secada. Deixa eu só limpar aqui, que ficou uma marca do pincel. Aí, a gente pega o pincel só com água e passa. Vamos dar uma secada.
Aqui vamos fazer também na volta da boca, pelo lado de fora. Vejam. E do lado de cá também, deixa eu fazer aqui perto da câmera, pelo lado de fora. Faz o sombreado em volta da boca. Na parte baixa da boquinha, vamos fazer aqui, fazendo essa curvinha da boquinha. Tá vendo? E aqui dentro da boquinha, nós vamos pegar um pincel fininho, ó, e vamos preencher essa boquinha, para ela ficar toda rosinha. Vamos preencher também a narina. E a outra. Tô fazendo aqui bem perto da câmera para vocês verem. Apesar da sombra que tá sendo feita, mas tá dando para ver melhor como fazer esses detalhes. Aqui. Eu vou secar essa narina e a boquinha e vou passar outra demão, porque ela ficou assim um pouco transparente. Vamos fazer a lateral da vaquinha de rosa no mesmo tom. Vou fazer todo o porquinho com esse tom de rosa, da mesma forma que eu fiz a bochechinha da vaca. Vou estar contornando esse focinho, a narina, vou fazer desse jeito também. Tudo da mesma forma, fazer essa lateral aqui, vou fazer isso tudo e daqui a pouquinho a gente volta novamente. Bem, aqui então, eu pintei a parte chanfrada de toda a volta do porquinho. Pintei aqui na lateral, toda a volta. A parte do casco eu não pintei, porque vai ser outra tonalidade. E eu voltei para estar ensinando vocês como a gente vai fazer o chanfrado nessa parte de dentro do porquinho. Porque a gente vai depois reforçar o sombreado com sombra de maquiagem. E para isso, o chanfrado feito com a tinta tem que ser feito do lado certo. Por isso eu voltei para estar fazendo junto com vocês. Aqui vocês estão vendo que eu fiz somente a parte de fora do porquinho. Então, vamos fazer aqui. A orelhinha é feita pelo lado da orelha. Aqui, fiz o chanfrado até aqui e parei. Fiz aqui na parte alta e parei. Fiz aqui, dei sequência. Tá vendo que a orelhinha não fiz. A orelhinha vamos estar fazendo do lado de cá. Do lado de dentro da orelhinha. Porque a gente sempre faz o chanfrado na parte de baixo. A orelha está por baixo do rostinho.
Então, o chanfrado é feito por baixo, como se fosse uma sombra mesmo, por isso falamos sombreado. Aqui, essa parte dessa outra orelhinha vai ser feita também pelo lado da orelhinha. Isso aqui é para dar profundidade. Tá vendo? Os dois feitos por baixo. A mesma coisa no corpinho. O corpinho está embaixo do rosto. Então, vamos fazer o chanfrado na parte baixa. Vamos virar aqui. E fazer a sombra nessa parte baixa do rostinho. Aqui, como eu tô colocando bem próximo à câmera, fica dando essa sombra aqui pra vocês, mas eu acho que tá dando pra ver bem, né? Quando a gente for fazer a sombra com a maquiagem reforçando, vocês vão ver como que vai dar profundidade nessa pintura. Aqui, o braço do porquinho está por baixo da barriguinha, então vamos fazer embaixo, do lado do bracinho. Vamos fazer deste lado aqui. Aqui temos as curvinhas do bracinho, feito tudo por baixo. Aqui eu borrei um pouco, então a gente pega o pincel só com água e limpa. E aqui essa curvinha também feito por baixo. Tá vendo que eu borrei a parte do rosto do porquinho? Isso porque eu não sequei. O correto é a gente fazer um pedaço e secar, para não acontecer isso aqui, ó. Vou dar uma consertada. Vou secar pra gente fazer a volta do focinho dele. Então, a volta do focinho, como eu falei, a gente faz sempre na parte de baixo. O focinho está em cima. Então, vamos fazer o chanfrado por baixo do focinho, que seria aqui. Colocar aqui na mesa para ficar mais fácil para mim, porque agora acho que já deu para vocês entenderem como funciona o sombreado. A gente sempre tem que pensar o que que tá em cima.
Aí analisar, igual a sombra de uma árvore, a sombra da árvore não fica por baixo, então aqui o sombreado tem que ficar sempre por baixo do desenho. Minhas alunas sempre confundem essa parte do sombreado, o lado que vai fazer. Então eu dou sempre esse exemplo para elas de pensarem na sombra da árvore. Aí, quando você pensa na sombra da árvore, você lembra, peraí, a sombra tem que ficar embaixo. Então, vamos ver qual é a parte que está embaixo. Porque em cima é luz e sombra é embaixo. Aqui eu borrei um pedacinho, vamos pegar o pincel somente com água, lembra? E vamos limpar. Toda vez que borrar, pega o pincel somente com água e limpa. Certinho. Aqui nessa parte da boquinha, do queixinho dele, tem um pedacinho de queixinho. Então, vamos dar uma sombreadinha aqui por baixo também, ó. Uma leve sombreada. Aqui nessa curvinha do queixinho. Deixar mais escurinho aqui embaixo. Do outro lado, vamos fazer a mesma forma. Aqui o desenho sumiu, o risco sumiu, mas eu sei que aqui tem uma parte do queixinho dele. Então, vamos fazer esse escurinho aqui. Estão vendo? Todo porquinho feito a voltinha dele e por dentro. O casco do porquinho a gente vai fazer de preto. Eu já devia ter feito quando a gente estava mexendo com a tinta preta e acabei esquecendo. O meu marrom tá bem escuro, mas mesmo assim a gente tem que fazer uma sombra preta aqui em volta desse casco. E também para estar fazendo aqui, essa voltinha aqui, esse pedacinho que não foi feito. Então, vamos aqui. Vai aparecer bem pouco, porque o meu marrom está bem escuro. Mas a gente não pode deixar de fazer.
Vamos lavar bem o nosso pincel. E vamos agora fazer essa parte lateral do casquinho do porco. Um pedacinho bem pequeno aqui. Pronto. Já que estamos trabalhando com a tinta preta, vamos pegar aquele pincel de ponta fininha e vamos escrever a frase. Esse pincel aqui é o da Acrylex, o referência 056, número 00. Ele não é tão fininho, mas também não é grosso, né? Então, para escrever, ele é muito bom, porque a letra sai mais grossinha. A letra mais grossinha fica mais bonitinha. Aquela letra muito fininha não fica muito bom. Então, a gente vai colocar bastante tinta no nosso pincel, para a letra ficar bem grossinha. E vamos escrever a frase. Lava bem o pincel. Agora, a gente vai fazer essa letra ficar mais um ar country. Como que a gente faz isso? Pegamos o pinta-bolinha. Meu pinta-bolinha tá bem feinho, né? Porque tá bem surrado, trabalho bastante com ele. Se você não tiver o pinta-bolinha, você pode estar usando o cabo do pincel. Aqui eu vou pegar o pinta-bolinha número 5. Todo final da letra, a gente faz uma bolinha. Deixa eu fazer aqui perto para vocês verem. Opa! Aqui, o final da letra, uma bolinha. No final da letra, uma bolinha.
Então, a gente vai fazer em todas as letras, no final, essa bolinha para tá fazendo o acabamento. Aqui o I, fazemos o final da letra e um pingo, que seria o pingo do I. Tá vendo? Vamos terminar aqui. Cada vez que você faz uma bolinha, você vai na tinta, porque se você não pegar mais tinta, a bolinha acaba ficando muito pequenininha. Então, uma bolinha e vai na tinta, uma bolinha e vai na tinta. O O não tem final, então a gente coloca uma bolinha aqui no meio dele para dar um charmezinho. O ponto de interrogação, fazemos as duas bolinhas e o pontinho embaixo, que seria o acabamento do ponto de interrogação. Tá vendo como ficou? Agora, vamos começar o acabamento dessa plaquinha. Ah, não, peraí, que ainda temos a parte da galinha, que seria branco, porque temos que dividir. Aqui no desenho, vejam, temos que dividir os dedinhos da galinha, essa parte aqui, e separar a galinha da mancha da vaquinha. Então, como a galinha é preta, isso é feito com o branco. Aqui, vamos fazer um risquinho a lápis, que dá pra gente ver, separando a pinta da galinha. E aqui também vamos fazer um detalhe aqui, que seria a finalização da asa e os dedinhos da galinha, que seria aqui. Aí eu vou fazer esses detalhes e já volto. Aqui então eu trouxe para vocês verem a luz que eu fiz formando os dedinhos da galinha, a divisão da galinha e a manchinha da vaca. Vamos fazer com a tinta branca, para estar finalizando essa parte do pincel chanfrado. Vamos fazer algumas luzes em alguns pontos. Então, com o mesmo pincel chanfrado, vamos fazer com a tinta branca essa parte da boquinha da vaquinha, vamos dar uma iluminada nela.
Aqui a gente termina em nada. Faz um pouco mais grosso nessa parte baixa. E quando vai chegando lá em cima, a gente vai afinando e terminando em nada. Aqui como fica a parte iluminada. Vamos iluminar também esse bracinho do porquinho. Aqui fizemos a sombra em cima, vamos dar uma iluminada aqui embaixo. A mesma coisa nessas curvinhas. Na parte da orelhinha, fizemos também a sombra por baixo, vamos iluminar por cima. De um lado e de outro. No queixinho também, vamos dar uma leve iluminada. Aqui nessa parte da bochecha, vamos colocar também uma luz. Do lado de cá e do lado de lá. Vamos fazer também aqui debaixo da boquinha da vaquinha. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Podemos fazer também a volta do focinho do porquinho.
são luzes que a gente faz que no final realça bastante. Vejam, iluminamos o porquinho em alguns lugares, a bochechinha da vaca e a galinha. Agora a gente vai voltar finalizando essa peça. Aqui então a gente vai finalizar a nossa plaquinha. E eu percebi aqui que eu fiz esse contorno da galinha ao contrário. Aqui, pelo risco, eu tava analisando. Aqui, ó. Ele não é feito nesse sentido como eu fiz. Ele é feito nesse sentido. Então, é bom quando acontece esses erros na hora da filmagem, que aí vocês podem ver como a gente faz para consertar, porque é muito fácil para consertar a pintura na madeira. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a tinta preta e vamos apagar o risco branco que fizemos. Pintar e secar. Ainda não cobriu completamente, então vamos dar mais uma mão de tinta. O bom da pintura no MDF é isso. Quando a gente erra, é fácil consertar. Diferente da pintura no tecido, né? Que dificilmente tem como consertar quando erra. Vejam, apaguei o risco branco e vamos fazer o risco nesse sentido aqui.
Agora vamos pegar a tinta branca e fazer com o pincel chanfrado esse contorninho no sentido certo. Veja só como a gente conserta rapidinho um erro que a gente comete. Analisei também que eu esqueci de colocar o acento no O da frase aqui do nós. Então, vamos colocar o acento. Tirar todos os pincéis da água para não estragar. Vamos fazer os olhinhos de todos os bichinhos. Aqui, a gente usa esse ganchinho. Esse ganchinho a gente compra em loja de material de construção. A gente usa bastante na pintura Country. Eu coloquei ele nesse pincel meu, que era um pincel velho, que já estava estragado, só para ter uma base para poder segurar. Mas vocês podem estar usando somente o ganchinho, segurando no ganchinho. Aqui vamos fazer desta forma. Coloca o ganchinho na tinta e põe na peça. Veja, ele forma os olhinhos e fica compridinho. Vamos fazer a mesma coisa no porquinho. E como a galinha é preta, nós vamos fazer os olhos dela de branco. Aí, correto? Vamos fazer também na galinha bolinhas brancas, porque ela é uma galinha da Angola. Então, com o pinta bolinha, aqui estou usando o pinta bolinha número 5. Vamos encher de bolinhas. Aqui deu uma borrada, vamos limpar com o pincel, somente com água. Deixa eu tirar essa bolinha toda e fazer de novo. Fica mais fácil do que consertar a parte que borrou da bolinha.
aqui com o mesmo toque na tinta, a gente faz várias bolinhas para poder ficar uma bolinha grande, uma bolinha pequena. Diferente da letra que nós fizemos, que cada parte da letra a gente colocava o pinta-bolinha na tinta, para poder as bolinhas ficarem todas do mesmo tamanho. Aqui não. Aqui a gente faz várias bolinhas, porque quanto mais a gente vai fazendo, as bolinhas vão diminuindo, então fica mais bonitinho. Vamos dar uma leve secada, as bolinhas demoram um pouco para secar. Vamos pegar o pincel fininho, pincel zerinho, e fazer a sobrancelha dos bichinhos. A galinha com a sobrancelha branca. Fazemos como se fosse uma minhoquinha. Vejam de perto, ó. E a vaquinha e o porquinho, fazemos a sobrancelha preta. Dentro dos olhinhos, vamos fazer uma luz. No caso da galinha que tem o olho branco, vamos fazer uma pintinha preta. Vou fazer com a bolinha aqui, número 2. E a vaquinha e o porquinho com a tinta branca. Aqui. Tá vendo? Temos também a narina da galinha no bico. Com a tinta preta, um pouco de ladinho, fazemos a narina. Assim. E vamos fazer agora alguns contorninhos. Vamos fazer aqui também a boquinha do porquinho.
Aqui está a boquinha do porquinho. Eu tenho um pincel mais fininho ainda do que esse que eu acabei de usar. É o pincel da Condor, referência 409-000. Ele é bem fininho. Então, eu vou pegar ele para fazer alguns contorninhos. Só que eu vou colocar a tinta na bandejinha, porque eu quero deixar ela um pouco molinha. Então, eu vou colocar aqui um pouco de tinta na bandejinha. Aqui para vocês verem. Colocar um pouquinho de água para deixar ela bem molinha. Com esse pincel fininho, eu vou fazer alguns contornos. Vou contornar a narina da vaquinha. Fazer o contorno aqui da boquinha. Vejam, todo contornado. Vamos fazer também o contorno do focinho do porquinho. O porquinho, vamos contornar ele fazendo alinhavos. Deixa eu fazer aqui perto da câmera para vocês verem como é. Fazendo alinhavos, ó. Então, vamos contornar todo ele com esses alinhavos. Tomando cuidado para não borrar aonde a gente já fez, porque a tinta está mole.
a vaquinha, a gente vai fazer esses alinhavos aqui em volta da bochecha dela. Vamos fazer em volta da bochecha do porquinho também, que eu acabei esquecendo de fazer. Aqui na bochecha do porquinho, na bochecha não, no focinho do porquinho. Vejam só como ficou o porquinho. A bochecha da vaquinha. Podemos fazer esses alinhavos também na crista da galinha. Esses alinhavos dão um ar bem country na peça. Vou fazer aqui nessa parte do bracinho do porquinho também. Vamos ver aonde mais. Aqui na parte da plaquinha, eu vou pegar o pincel mais larguinho. E vamos contornar fazendo dessa forma, ó. Vamos contornar a plaquinha todinha fazendo dessa forma.
Vamos fazer um ponto de luz com a tinta branca. No papinho da galinha.